Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 43 de Jeremias. Segundou, né, gente? Eu perdi a hora aí, mas eu tô podendo, que eu tô de férias. Começar orando, coloquei aqui um louvor novo, que nem eu ouvi ainda, pra gente ouvir juntos. Da Laura sobre eles, se eles soubessem. Vamos ver. Tudo que ela faz é bom, né? Ela tem aquele zelo pela presença, é um ministério em que ela ensina sobre adoração. Aos adoradores por aqui, vale a pena, eu acho. Amém, Deus. Obrigada, Jesus, por mais uma semana que se inicia em Tua presença. Nós te convidamos para estar presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho e até mesmo no trânsito, em todos os lugares. Que nós possamos te notar, te perceber e ficarmos rendidos à Tua presença, sermos reverentes com ela, respeitarmos. Nos ajude a não falar palavrão, a não xingar, a não, Deus, desonrar o Teu Espírito, a Tua presença. Nós oramos, te pedimos, colocamos diante de Ti essa semana. Em nome de Jesus, ensina-nos a entender este capítulo, leva-nos aonde o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Deixa eu abaixar agora. Vamos lá, então vai dizer assim, capítulo 43. Quando acabei de dizer ao povo tudo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos me disseram: você está mentindo, Jeremias. O Senhor nosso Deus não mandou você dizer que não deveríamos ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, é que está jogando você contra nós, para nos entregar nas mãos dos babilônios, a fim de sermos mortos ou levados para a Babilônia. Assim, Joanã e os oficiais do exército e todo o povo não quiseram obedecer à ordem que o Senhor Deus tinha dado para ficar em Judá. Então, Joanã e os oficiais do exército levaram para o Egito todos os que haviam ficado em Judá. Levaram todas as pessoas que viviam em Judá e que tinham voltado das nações onde haviam sido espalhadas, homens, mulheres, crianças e as filhas do rei. Levaram todos os que o comandante-geral Nebuzaradã tinha deixado aos cuidados de Gedalias. E Baruque e eu também fomos obrigados a ir. Assim, desobedeceram a Deus e foram para o Egito, e chegaram até a cidade de Táfnis. Em Táfnis, Deus me disse: Jeremias, pegue algumas pedras grandes e enterre-as no barro que está no calçamento que fica em frente do palácio do governo, aqui na cidade. E deixe que alguns judeus vejam você fazer isso. Depois diga a eles o seguinte: eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandarei vir o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai pôr o seu trono em cima dessas pedras que você enterrou e vai armar a barraca real sobre elas. Nabucodonosor virá e derrotará o Egito. Os que tiverem de morrer de doença, morrerão de doença. Os que tiverem de cair prisioneiros, serão levados como prisioneiros. E os que tiverem de morrer na guerra, morrerão na guerra. Eu queimarei os templos dos deuses do Egito. Farei com que o rei da Babilônia ponha fogo nesses deuses e os leve embora. Assim como o pastor cata os piolhos das suas roupas para limpá-las, também o rei da Babilônia limpará a terra do Egito e sairá dali vitorioso. Ele destruirá os monumentos sagrados de Heliópolis, no Egito, e queimará os templos dos deuses egípcios.
Esse então é o capítulo 43 de Jeremias. Antes, no capítulo de ontem, a gente viu que eles chegaram até Jeremias e falaram: Jeremias, ore ao Senhor nosso Deus. E aí, eu acho interessante, eu vou falar sobre isso, porque eu acho muito interessante algumas palavras assim. Ore ao Senhor nosso Deus para que Ele nos dê a direção, a orientação do que a gente tem que fazer agora. Ismael matou um monte de gente, a gente era muito, agora a gente tá pouco, tá cada vez reduzindo mais. O que a gente vai fazer? O que a gente deve fazer daqui por diante? E aí Jeremias falou, tá bom. Aí eles viram ainda e falam, a gente vai cumprir. Você tem a nossa palavra, o Senhor nosso Deus também tem a nossa palavra de que tudo que Ele disser que a gente faça, a gente vai fazer. Beleza. Então Jeremias vai orar. Depois de 10 dias ele volta e dá ali a resposta de Deus para eles, né? Olha, é para vocês ficarem. Vocês podem continuar aqui, ainda que esteja sob o comando do rei da Babilônia, que é Nabucodonosor. Mesmo assim, eu terei pena de vocês e vocês serão bem tratados, vocês ficaram bem, vocês ficaram melhor aqui do que se fugirem para o Egito, né? Ainda que esteja desconfortável participar desse governo, estar subjugado aí, né, a um outro governo, enfim. Ainda assim, vocês vão ver que vai dar tudo certo. E aí, beleza, e aí, só que o que eles queriam, sabe? O que você quer quando você vai pedir oração para alguém? Você quer que aquela pessoa responda o que você quer ouvir? Cara, eles ainda falaram, cara, seja difícil, seja fácil. O que Deus disser para nós fazermos, nós faremos. E aí eles viram agora nesse capítulo e falam, não, Jeremias, você tá mentindo. Você não é nem confiável. Jeremias falou a vida toda. Jeremias tá ali, eles tinham confiança em Jeremias e aí agora eles viram e falam, sabe, você tá mentindo pra gente, Deus não falou nada disso. Sabe, você tá seguindo uma influência de Baruque que quer que a gente fique subjugado aí a um governo mau e tal. A gente não vai te ouvir, não. E aí, uma das coisas que eu acho bastante interessante é quando fala assim, quando acabei de dizer ao povo tudo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado, Azarias, Joanã, era Deus deles também, sabe? Eles já deviam conhecer essa resposta. Jeremias já vinha falando sobre isso há muito tempo. Naquele momento era saudável para eles ficarem debaixo daquele governo, era melhor para eles. Por quê? Porque Deus estava os chamando de servos, chamando Nabucodonosor, um homem, né? Um homem pagão, um homem gentil, de servo. Porque ele estava fazendo a vontade dele, e não porque ele queria, talvez, né? Mas porque Deus havia resolvido assim, Deus havia decidido entregar aquele povo nas mãos do rei. Mas ao mesmo tempo que Deus os entregava para um rei pagão, um rei que não tinha simpatia pelo Deus de Israel e nem servia de fato, e nem como é que se diz? Nem obedecia em sua integralidade. Gente, Deus é Deus soberano. Deus, a gente precisa entender que é um Deus que ele rege as coisas aqui na terra. Que apesar de alguém não acreditar nele, ainda assim o Senhor conduz o rumo da história para onde ele quer, para onde ele determina.
Então a gente precisa entender essa coisa assim, porque a gente fica, né, na cabeça, a minha cabeça também fica, né? Cara, como assim, sabe? E assim, e a gente vê que Nebuzaradan foi super de boa com eles. O próprio Nabucodonosor, sabe? Ele tem uma condenação mais pra frente. A Babilônia não é o lugar onde Deus resolveu instalar o seu trono e falar: ah, não, aqui agora são os meus novos filhinhos, o meu novo povo. Não, não é sobre isso. É sobre. É, é sobre, por um tempo, ele ser usado, sabe? Aquele rei ser usado. Então, Nabucodonosor, ele foi usado ali para tomar conta de Israel durante um tempo e deu bom para quem aceitou, para quem se aceitou ficar subjugado, deu bom, sabe? Gedalias, o governador que ele colocou lá, né, para tomar conta das coisas lá do povo que ficou em Judá, deu bom, sabe? Era um homem bacana, só que Ismael foi lá e matou, sabe? Quem mais? Nebuzaradan, como a gente disse, era um oficial ali e eles estavam com medo do que Nebuzaradan podia fazer com eles aqui nesse momento também, mas em nenhum momento, sabe? E assim, e a verdade era o seguinte: vocês têm que entender e vocês têm que acreditar que vocês estão debaixo do meu governo acima de qualquer outro governo. Não importa se é um governo de Judá, se é um governo da Babilônia, se é um governo de onde quer que seja. Vocês estão debaixo do meu governo e o melhor para vocês é fazer o que eu quero. O que eu estou dizendo para vocês fazerem. E deixa eu falar uma coisa: se vocês forem para o Egito, lá também o governo é meu. A terra é minha. Não há, eu gosto muito de uma frase que diz: não há 1 centímetro quadrado nessa terra que não seja meu, que o Senhor não possa chamar de seu. Entende? Então, se vocês forem para o Egito, vocês vão, mas vocês vão de forma desobediente, buscando socorro, refúgio naquele país, naquele reino, naquele governo, porque eles são amigos, vocês têm um acordo. Mas deixa eu te falar, aquele governo também está debaixo do meu governo, e o meu governo naquele lugar é de destruição, é de maldição, é de que eu vou acabar com eles também, principalmente se vocês forem para lá. Se vocês não forem, eu até não vou acabar, não vou deixar, mas se vocês forem, e aí vai dizer que Joanã e Careá, né? Não, Joanã e Azarias fala que Jeremias estava mentindo e leva o povo à força, leva todo aquele povo, né? Aquele remanescente que tinha se juntado em Israel de novo. Eles viram e falam: não, aqui não vai ser um lugar bom para ninguém, vamos embora todo mundo, e tá todo mundo obrigado. Olha só, eles levaram todos os que o comandante geral Nebuzaradan tinha deixado aos cuidados de Gedalias, e Baruque e eu também fomos obrigados a ir. Ou seja, ele teve que, Gedalias e Jeremias e Baruque foram obrigados a ir com eles para o Egito. Então ele foi ali levando a manada, como se fosse a manada dele, né? E aí eles foram. E aí, depois de um tempo que ele tá lá, o Senhor, né? Aquele que é servo do Senhor de fato, que tá com o Senhor fala onde for, né? E aí o Senhor vai e fala com Jeremias: Jeremias, faz isso na frente de algumas pessoas e vem cá. Você vai pegar algumas pedras e vai enterrar elas na frente do palácio lá do governo, na frente do governo, lá no palácio do Planalto do governo do Egito. Você vai fazer isso. E porque você vai estar declarando o seguinte: esse lugar, o rei da Babilônia, se sentará no seu trono neste lugar. Aqui à frente desse palácio, esse palácio vai ser destruído, vai ser finalizado esse governo, e o governo do rei Nabucodonosor também vai alcançar aqui, também vai chegar até nós, também vai chegar aqui no Egito. Então é isso, sabe? E aí o que eu mais acho interessante nessa parte é essa questão também, que ele manda ele fazer isso na frente de algumas pessoas, né, judeias ali, do povo de Judeu. Por quê?
porque uma profecia, né, é igual a Tamiris Garcia fala, as profecias não são... às vezes você faz uma coisa, você ouve alguma coisa e você espera até acontecer para... Não, muitas das vezes Deus vai revelar para algumas pessoas, sabe? Para não ser uma profecia, né? Para ser uma profecia, para as pessoas ficarem sabendo, cara, aquilo Jeremias falou que ia acontecer, né? E aconteceu de fato. Então é isso, minha mãe colocou aqui, ele que cuida de nós, não importa as circunstâncias. É isso, amém? Então, Senhor, é isso, é soberano, é sobre todos, é sobre qualquer governo e Ele está cuidando de nós. Vamos embora para nossa semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.